Fala pessoal, eu sou o Cleison, economista, mestre em economia e pesquisador aqui na Fundação Juntos Podemos. E hoje o Economia em Foco vai falar sobre como o Free Flow está mudando as rodovias brasileiras e o impacto disso na economia, no transporte, nas cidades e até no meio ambiente. Será que a cobrança por trecho é mais justa? Quais os riscos e as promessas desse novo modelo? Vamos lá, você já imaginou passar direto por um pedágio sem precisar reduzir a velocidade? Sem fila, sem cabines? Parece coisa de outro país, mas essa tecnologia já começou a funcionar no Brasil. Trata-se do sistema de Free Flow, que em português direto significa fluxo livre. Ao invés de parar, o carro passa em alta velocidade por pórticos que identificam a velocidade e cobram automaticamente o valor correspondente. A lógica é simples, mas a tecnologia por trás é sofisticada. O sistema utiliza câmeras, sensores a laser e inteligência artificial para identificar as placas, apontar eixos e registrar características do veículo em movimento. Quem tem tag recebe a cobrança na fatura mensal. Quem não tem precisa acessar um site ou aplicativo da concessionária para pagar depois. Mas cuidado, quem não paga no prazo, que pode variar de 15 a 30 dias, recebe uma multa e pontos na carteira. O que o Free Flow elimina são as cabines físicas, as filas, tempo de espera e o custo de operação com o pessoal, mas traz novos desafios, como a necessidade de boa comunicação com os usuários e de integração tecnológica entre os sistemas. O que antes era um momento de parada obrigatória virou um processo totalmente digital. O Rodoanel de São Paulo virou um grande teste para o Free Flow. Vamos a um exemplo recente, o Rodoanel Mário Covas. Anel viário que circunda toda São Paulo, entrou em fase de teste do Free Flow. A tecnologia foi desenvolvida pela empresa brasileira Compsys, instalada na parte norte do Rodoanel sob a concessão SP Mar. Depois de 9 meses de testes, o sistema foi homologado em fevereiro de 2025 e agora aguarda autorização final para operar comercialmente. A cobrança vai ser automática e promete mais fluidez, precisão e economia em relação às praças tradicionais. Não vai ter cancelas, então o carro mantém a velocidade normal. Ao mesmo tempo, a concessionária deve passar a cobrar o pedágio de acordo com os trechos. O governador de São Paulo afirmou que o objetivo é aposentar todas as praças de pedágio de São Paulo e fazer o motorista pagar uma tarifa justa pelo que realmente utiliza na rodovia, de forma mais simples e ágil. Em resumo, o Rodoanel será um laboratório pioneiro no país. Tecnicamente brasileiro, o sistema já promete reduzir os custos operacionais das concessionárias e acelerar o trânsito na capital paulista. E onde que esse sistema já chegou? A BR-101 Rio Santos, sob concessão da CCR, foi uma das primeiras a operar com Free Flow no país. Outras rodovias já aderiram, como a SP-333 em Indianápolis e rodovias estaduais no Rio Grande do Sul. No início de 2025, mais de 80 rodovias brasileiras já tinham pórticos em funcionamento ou instalação. A meta das concessionárias e governos estaduais é ambiciosa: transformar o Free Flow em padrão nacional. Isso implica em novas licitações, renegociações contratuais e maior integração com o sistema de identificação veicular, como o Renavan e os bancos das tags. Vamos fazer uma comparação então. No modelo antigo, o motorista paga o mesmo valor independente de quantos quilômetros ele rodou. No Free Flow, a cobrança pode ser proporcional à distância. Isso aumenta a sensação de justiça tarifária e reduz distorções. Se você rodou menos, paga menos. Parece simples, mas exige um redesenho completo da lógica de concessões. Além disso, sem cancelas existe mais segurança e fluidez. Estudos apontam que o tempo de viagem cai, os riscos de colisões traseiras diminuem e o tráfego melhora, especialmente nos acessos urbanos. E o impacto econômico, como que fica? O Free Flow traz vários impactos. Para as concessionárias, existe redução de custos operacionais, menos pessoal em praça, menos manutenções de cabines e escritórios de controle. A empresa Compsys, que instalou o sistema no Rodoanel, calcula a redução significativa de gastos recorrentes das concessionárias. Por outro lado, o investimento inicial em tecnologia, pórticos, software é alto, mas tende a se pagar com o tempo. Em termos de arrecadação, há 2 efeitos. Primeiro, a previsão é de captar mais usuários eletrônicos, como o de tag, e reduzir a sonegação. Um estudo da UNB mostrou que, mantendo os mesmos pontos, o sistema absorveria até 13,5% da inadimplência anterior sem precisar aumentar a tarifa. Porque muitas pessoas que antes furavam a fila ou usavam as vias alternativas, agora podem ser alcançadas pelos pórticos. Segundo, a lógica de cobrança por trecho tornaria a arrecadação mais proporcional. Uma análise da Associação Brasileira de Empresas de Pagamento Automático já sugere que o Free Flow traz cobranças proporcionais ao trajeto percorrido, e portanto uma forma de tarifa mais justa. Por outro lado, temos o custo de evasão. Não parar facilita também deixar de pagar. De fato, na Rio Santos, a ANTT registrou 669 mil atuações por evasão em um ano. Esse número recorde levou a Justiça Federal e defensorias a questionarem a personalização. Muitos motoristas alegam falta de informação sobre como pagar. Em resumo, a arrecadação pode até subir se a maioria pagar adequadamente, mas a inadimplência e as disputas judiciais são desafios iniciais. Para o Brasil, a expectativa é que, ao longo prazo,
Free Flow não reduz a receita total das concessionárias, só a distribui de forma diferente. Afinal, o modelo foi aprovado por lei, a Lei 14.157 de 2021, justamente para modernizar os sistemas sem quebrar contratos. Ao falar de tráfego, o Free Flow tem dois impactos. Primeiro, fluidez. Sem filas nos pedágios, o tráfego flui melhor. Isso reduz os gastos de tempo e combustível dos motoristas. Um estudo mostrou que caminhão economiza até R$ 5,00 em diesel a cada praça que evitar, já que não precisa desacelerar e acelerar de novo. Que também significa menos poluentes. Esse mesmo estudo estima uma queda nas emissões de CO2 por trecho. Em cidades próximas a pedágios, espera-se menos congestionamento. As concessionárias também têm relatado redução de consumo de energia elétrica nas operações, menos torres de controles abertas, menos aquecimento de cabines. Também, a NTT chegou a divulgar comparativos ambientais, que indicam ganhos. Na Rio Santos, por exemplo, a mudança reduz consumo de eletricidade, diminuiu o meio de gases refrigerantes, menos ar-condicionado em cabines, e produziu menos resíduos das praças convencionais. Ou seja, do ponto de vista da mobilidade e do meio ambiente, o Free Flow tende a ser uma evolução, desde que o sistema funcione bem. Agora, para quem vive na estrada, o Free Flow pode ser um alívio, viagens mais rápidas e previsíveis, além de descontos. Mas há obstáculos. Motoristas precisam manter as tags atualizadas e ativas, e quem não tem familiaridade com tecnologia pode se perder nos prazos e nos pagamentos. Tem também o desafio da padronização. Cada concessionária tem seu próprio sistema, o que exige múltiplos cadastros. Isso, claro, pode ser um problema para motoristas de rotas variadas. O tema está em debate na mídia, tribunais e universidades. No meio acadêmico, por exemplo, existem estudos como o da FMG que apontam o benefício da cobrança automática, mostrando que é possível baixar o pedágio básico sem causar prejuízo. Além desse estudo, em 2023, a UNB publicou uma dissertação de mestrado simulando o caso da BR-101 Rio de Janeiro e São Paulo, que confirmou redução de tarifa de até 14%, mantendo os pontos originais. E entidades setoriais como a CNT de Transporte Rodoviário elencam as vantagens. Segundo a CNT, permitir que veículos circulem sem interrupção traz mais segurança e eficiência ao sistema de transporte. E por enquanto a Justiça tem sido cautelosa. Chegou até a suspender algumas multas de livre passagem na Justiça Federal. Esse debate sinaliza que a implantação do Free Flow envolve aperfeiçoamentos regulatórios. Perguntas como qual prazo justo para pagar ou como coibir evasão sem onerar o usuário ainda são respondidas na prática. Com mais rodovias entrando no modelo e a tendência de digitalização do transporte, o Free Flow deve se consolidar como um novo padrão. Bom, e você já passou por algum pedágio Free Flow? Achou mais prático ou se sentiu perdido com a cobrança? Conta pra gente aqui nos comentários e até o próximo Economia em Foco.